Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez juntos aqui no ObvioCast, no quadro Convidado Nada Óbvio. E cara, hoje o convidado é tão não óbvio que já começa pelo sobrenome dele, cara. É Belchior, André Belchior Torres. Fala aí, André. Tudo bem? Boa Bom demais da noite. conta? Tudo bom? Você Tô sabe que ótimo. eu não sou mineiro, mas eu aprendi a falar bom demais da conta, só. É isso aí, é isso Cara, aí. antes de qualquer coisa, obrigado por você estar aqui com a gente. Muito legal que você esteja, porque permite que a gente conheça mais pessoas, mais histórias, conecte sobrenomes, inclusive, as histórias, né? Da onde veio o Belchior, cara? Ah, de família, né? Assim, minha família é toda nordestina. O Belchior famoso, ele é parente distante, é primo da minha mãe. E não por isso, mas eu fui criado num lar que gostava muito de música, né? Uhum. Então, sempre que associam o meu nome e lembram do Belchior, eu penso com muito orgulho sobre isso. Não, é um sobrenome muito forte, né? É Ele muito foi um forte. ícone da MPB, né? Ele ainda é vivo? Não, Já não, ele falecido já? faleceu não faz muito tempo, Aham. mas ele faleceu, mas deixou um legado de letras e música espetacular. Aquela Foi com Medo de Avião é dele, Medo né? de Aquela música Avião, foi A Palo conhecidíssima. Seco Cara, e ele, tantas outras, Como os Nossos Pais, como por aí Nossos vai. Pais é do É, Belchior? Belchior. Olha só, eu conheci na voz de Elis Regina, Sim, mas é ela do foi a Belchior? grande intérprete dessa música, né? Mas, enfim, então era. Na família dizem que ele era um poeta, né? Ah, E cara, é o seguinte, né? Eu trouxe aqui para conversar há uns quadros atrás, alguns episódios atrás, o João Alexandre. Você conhece o João Alexandre sim, já, né? sim, João Alexandre, a gente estava batendo um papo dizendo que na época que ele começou, 42 anos atrás, ser músico, você disputava com fera, só tinha fera só. É diferente de hoje em dia, que você tem vários canais que você pode disponibilizar o teu conteúdo. Quando você disponibilizava o teu conteúdo, era para competição. Você sim, competia. Então, assim, não tinha gente ruim antigamente, cara. Não tinha gente ruim. é verdade. Né? Era só fera só. Porque, assim, como tinham poucos canais e os caras tinham muita gente pressionando, era só gente muito boa. É. E o João Alexandre é um ícone, Não, né? De um ele estilo é fera. Ele é fera. de música cristã muito associada ao MPB, enfim. Sim. Não, o Então, João Alexandre ele faz parte de um grupo de seleto, né, com de certeza. músicos que ainda estão na ativa. Ele tem uma coisa bem legal que ele tem um quê profético. Ele faz algumas denúncias, o que muitas vezes não é muito palatável para algum grupo dos cristãos, Sim, né? sim, Mas as denúncias precisam ser feitas, né? Elas com precisam ser certeza. apontadas. Então, eu acho legal. É uma música muito icônica dele, né? Brasil, há uma esperança. Sim. Foi utilizada, inclusive, por partidos políticos durante campanhas. Sim, sim, Sim. sim, sim. Desvirtuaram um pouco a música, né? Vai É, para então, outro caminho já. verdade. Ô André, eu coloquei aqui esse tema. O que os animais podem ensinar ao mundo corporativo e à liderança cristã? Uma jornada pela África, carreira e propósito. Por quê? Porque eu conversando com você para convidá-lo para vir para cá, você comentou que você já tinha escrito alguns livros Sim, e que esse livro tinha uma história, você gosta, você tem um amor diferente por este livro, que está aqui comigo, sim. inclusive, que as pessoas depois vão poder olhar direitinho, ó, tá aqui para você olhar, tá? Mas você vai ter depois o acesso certinho, onde é que você pode comprar, adquirir e tudo mais. Mas antes de a gente falar sobre o livro, vamos fazer o passo a passo dessa história aqui. Me conta um pouquinho, antes de a gente entrar na tua história aqui, quem é o André? Da onde o André veio? Como é que ele surgiu? Eu digo assim, você está em Campinas há quanto tempo? Você já falou Sim. com a sua família do Nordeste? São famílias cristãs, não cristãs? Você se converteu? Quem é o André? Tudo bem. Eu sou filho de nordestinos. Uhum. Meu pai pernambucano, minha mãe cearense. Daí, né, a família toda Belchior, do Ceará e parte do Piauí. Meu pai era um funcionário do Banco do Brasil, já não é mais, não está mais entre nós. Uhum. Eu sou a primeira geração de cristãos evangélicos da família. Me converti há 30 anos. A minha história de parar em Campinas é que meu pai, por ser funcionário do Banco do Brasil, ele
uma certa frequência mudava de localização, porque naquela época, quando você era transferido para uma outra cidade, você tinha alguns adicionais, enfim. E aí nós saímos, eu nasci em Recife, eu sou o caçula de 4, os meus outros 2 irmãos mais velhos e uma irmã é de Campo Maior, no Piauí, onde meu pai também trabalhou. Depois nós ficamos em Recife, eu nasci em Recife com 7 anos. Eu vim para São Paulo, para uma cidade chamada Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Ficamos lá por 2 anos. Depois fomos para o Acre, para Rio Branco, no Acre. Meu pai foi transferido para Rio Branco. Nós ficamos 3 anos em Rio Branco. Voltamos para São Paulo, ficamos mais 1 ano em Cruzeiro. E depois viemos para Campinas. Então, Você tinha quantos anos quando eu você veio para Campinas? tinha 12 para 13 anos quando eu vim para Campinas. E aí o meu irmão mais velho já estava em período de faculdade. Campinas era uma cidade universitária por conta da Unicamp, a PUC, enfim. E a gente acabou se estabelecendo e criando raízes em Campinas e nunca mais saí. Para não dizer que não saí, eu passei 2 anos fora do país, quase 2 anos fora do país, mas fiz toda a minha trajetória aqui, me formei aqui, enfim. Minha esposa se formou aqui, a gente se conheceu aqui, a gente casou aqui em Campinas e desde então estamos aqui. Isso foi 83, para ser mais preciso, 1983. E, enfim, aí comecei a minha carreira. De pequeno era atrevido a jogar futebol. Eu joguei nas categorias de base do Guarani. Depois, muito cedo, a gente teve uma veia muito empreendedora. Meu irmão se formou em nutrição. Minha mãe cozinhava super bem. A gente acabou fazendo um negócio de restaurante no começo da minha idade adulta. Estudei odonto, entrei no curso de odontologia, fiz um semestre de odontologia. Falei, não, isso não é para mim, eu preciso ver gente, enfim. Aí fui fazer administração de empresas. E aí comecei a minha carreira na área administrativa. Me casei muito cedo, me casei com 24 anos. Comecei a carreira vendendo carro. Depois de me formar, a gente foi morar nos Estados Unidos. Eu voltei dos Estados Unidos, comecei a trabalhar com consultoria. Você foi para os Estados Unidos casado? Já casado, já casado. E é interessante isso porque a Roberta, depois disso, foi muito tempo professora de inglês e fez uma transição de carreira já numa idade madura, enfim. Hoje ela atua como Hoje ela é psicóloga psicóloga. clínica. Hoje ela é psicóloga clínica. E aí entrei, assim, a minha vida profissional tem 3 grandes indústrias, né, ou segmentos. A consultoria, a área automotiva. Eu fui vendedor de carro antes de ir para os Estados Unidos. Quando eu voltei, eu trabalhei com consultoria e comecei a dar treinamento. Meu primeiro livro, inclusive, é um livro de formação de vendedor de automóveis. Eu tenho outros 2 livros sobre o tema, sobre carro, sobre o mercado automotivo, que é uma das minhas paixões também. E educação. Fiquei 20 anos trabalhando com educação superior, dirigindo faculdades, enfim, nos grandes grupos de educação do país, educação privada do país. Me formei em administração, depois fui fazer mestrado em administração. Como eu disse, me casei muito cedo, com 24, e foi também o ano que eu me converti. Então, eu vou fazer 30 anos de casado em janeiro de 26, casei em janeiro de 96, e vou fazer 30 anos de convertido. A Roberta era cristã já ou não? A Roberta já era cristã, ela passou a infância na igreja presbiteriana, e ficou um tempo afastada. Ela é de Casabranca, é uma cidade Interior de São Paulo? no interior, próximo de Mococa, São João da Boa Vista. Ela era presbiteriana, assim, cresceu, brincou, né, na igreja presbiteriana, e
e aceitou Jesus na igreja presbiteriana. Tanto é que nós casamos com um pastor presbiteriano. Uhum. Então a gente começou a namorar muito cedo, em 90. Eu estava no exército nessa época. A gente começou a namorar, a gente se conheceu no clube através de um amigo que era de Casa Branca, que jogava bola comigo. E, e a gente namorou durante 5 para 6 anos, até nos casarmos, aí ficamos noivos. A Roberta voltou para a igreja antes de nos casarmos e me levou para Jesus. Ela que, assim, ela Rapaz. precisava de um pastor, ela estava afastada, né? E o pastor de Casa Branca, que era um pastor presbiteriano, indicou a igreja do Nazareno, Uhum. central de Campinas, Uhum. falou do pastor Aguiar e tal. Uhum. E ela começou a frequentar a igreja do Nazareno. E logo depois a gente tinha rompido, a gente passou um período de alguns meses longe. Depois nós voltamos com data marcada. Só que ela disse: olha, agora as coisas mudaram. Seguinte, Agora é agora o seguinte, agora você tem que ir para Jesus. E foi a melhor decisão da minha vida, com certeza. você recebeu uma auxiliadora idônea mesmo, né? Idônea Para mesmo. valer, né? Graças a Deus deu Deus. duas coisas para você. Ele deu uma esposa e, ao mesmo tempo, te deu o acesso a ele, né? Através Exato. dessa esposa, né? Através dessa esposa. Então, foi o presente perfeito de Deus. Ele, obviamente, ter me encontrado Uhum. através da minha esposa. Uhum. Então, eu sou duplamente abençoado. E Isso, isso, estamos nessa isso, mar- jornada aí há 30 anos. isso marca, ou tende a marcar, toda a sua cosmovisão, né? Você começa a ver o mundo através da lente do cristianismo, né? Exatamente. E seguindo esse ponto de vista de que sempre você olha todas as coisas a partir da ótica cristã, o que você percebe que essas influências elas trouxeram sobre as suas decisões, a sua liderança, a sua forma de trabalho? Entende? As influências cristãs, a sua Sim. lente para o teu dia a dia, para a questão de liderança, para trabalho. Eu me lembro, Rony, que quando eu me converti, eu estava iniciando a minha carreira profissional, tinha recém-casado, né? Uhum. Estava começando a vida, estava começando a construir a minha vida familiar. E conhecer Jesus foi algo excepcional, porque eu me lembro que eu comecei vendendo carro e era um lugar muito difícil, muito difícil. Era um lugar bastante apreensivo, com metas agressivas, com muita pressão, enfim. E eu vivia o primeiro amor naquela época. Então, todas as vezes que eu ia trabalhar e que eu sabia que eu ia encontrar alguma dificuldade no trabalho, eu pedia ao Senhor que me desse equilíbrio, que me desse maturidade, que me desse a direção nas minhas decisões. Não foi um período fácil, mas foi um período de muito aprendizado. E mais do que isso, ali foi a semente da minha percepção de como ser conhecido do Senhor e ter o Espírito Santo podia direcionar as minhas decisões. É óbvio que ao longo da minha carreira, são 30 anos servindo ao Senhor, fo- dei muita cabeçada, Uhum. né? Uhum. Mas todas as vezes que isso aconteceu, eu tinha a convicção de que Deus estava comigo, de que eu teria um refúgio, eu teria um escape, todas as vezes que alguma coisa não dava certo. Isso aconteceu no início da minha carreira, trabalhando como vendedor de carro, isso Uhum. aconteceu quando nós fomos para os Estados Unidos e frequentamos, inclusive, uma igreja do Nazareno lá em Nova York, que foi a região onde a gente foi. A ida para os Estados Unidos foi por qual motivo? Eu fui estudar, Uhum. eu fui estudar e foi uma palavra assim muito direcionada de Deus para as nossas vidas, porque a Roberta não queria ir, Uhum. e o que é interessante, né? E eu tinha tentado, enquanto solteiro, ir para os Estados Unidos, meu visto tinha sido negado, Uhum.
E quando eu falei para ela, amor, a gente precisa ir para os Estados Unidos porque eu não vou conseguir aprender inglês Uhum. aqui no Brasil. Uhum. Eu estudava na PUC, tinha feito um curso de administração na PUC, e eu me lembro que uma empresa chamada PwC, na época era Olha, PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers. Eles faziam aqueles trabalhos Auditoria. de apresentação dentro das faculdades. E eu me lembro que eu fiquei encantado por aquela empresa. Falei, olha, poxa, eu gostaria de trabalhar nessa empresa. E o pré-requisito era falar inglês. Uhum. Falei, olha, para eu antecipar isso, eu preciso falar inglês rápido. E para eu Uhum. falar inglês rápido, eu preciso sair do país. Uhum. E foi muito relutante, porque eu queria ir, eu tinha convicção de ir, Uhum. mas a gente ficou orando um tempo até que Deus nos falou e convenceu a Roberto Uhum. da gente ir morar fora. Foi um período de muito conhecimento, de muita aproximação, de muita dependência um do outro e Uhum. principalmente dependência de Deus, Uhum. porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, morou nos Estados Unidos, morou fora, e morar fora não é esse mar de rosas e esse Uhum. conto de fadas Uhum. que as pessoas acham, né? A gente, a gente foi muito jovem, com dinheiro contado, Uhum. como estudante, fizemos trabalhos que geralmente os imigrantes, sem estrutura, apesar da gente ter ido com visto de estudante, sem estrutura fazem, que Uhum. são trabalhos Eu fui garçom, trabalhei na construção, Uhum. enfim, entreguei pizza, Uhum. para que a gente pudesse subsidiar, bancar os nossos estudos. Uhum. E Deus faz a coisa tão perfeita que a Roberta não queria ir. Eu vendia carro numa época super boa em que vender carro realmente era uma boa fonte de Uhum. renda. Uhum. As pessoas diziam o seguinte: ah, você não vai aguentar 2 meses, vai voltar, porque como é que você vai deixar um trabalho? Início da vida conjugal, é hora de ganhar dinheiro, vai sair daqui para lavar prato de americano lá. A gente tinha um objetivo, um propósito de Uhum. estudar e tudo mais. E a Roberta não queria ir. Depois, ela se convenceu, foi um tempo maravilhoso e ela virou professora de inglês, deu aula de inglês durante quase 20 anos. Então, olha como Deus faz as coisas, Uhum. né? Além de convencê-la, fez disso uma Uhum. profissão Uhum. para Uhum. ela. Depois ela fez Ela letras. não era professora de inglês antes de ir para os Estados Unidos. Não, Isso não. tornou ela Se capaz de... tornou, Olha que interessante. voltou de lá, começou a dar aula de inglês em colégio, depois foi fazer letras, Olha só. se profissionalizou nessa área e ficou quase 20 anos Não, mas é bem dando aula interessante de inglês. o ponto que você puxou, né? Porque assim, a motivação foi você, mas no final das contas ela foi Exato, diretamente beneficiada por isso, né? diretamente beneficiado. Até em estar, canal cristão, em submissão, debaixo da missão do marido, né? Exato, É muito interessante que quando nós conseguimos harmonizar as nossas vontades com a vontade do Senhor, todo mundo ganha, né? com certeza. Não é? E assim, nós não temos dúvidas, quando a gente olha para trás, de que tudo foi realmente conduzido pelo Senhor. Até o tempo de Todas volta. as coisas cooperaram para o Todas bem de as coisas vocês. cooperaram. E foi um amadurecimento espiritual, porque Uhum. a gente servia na Igreja do Nazareno lá em Nova York. Uhum. Nós crescemos espiritualmente. Eu estava em fase de recém-convertido, quer dizer, Uhum. era novo convertido. Então a gente estava em fase de discipulado, de servir. E lá éramos nós Uhum. e aquela comunidade pequena da Uhum. igreja, enfim. Você faz tudo. Você saiu da central na época aqui, você Sai estava da dizendo? central. Você sai da central, que era gigante. Na época, não sei se era tão grande assim, era talvez menor, né? Mas chegar Mas lá, já você era faz uma tudo, igreja né? É grande, enorme, é da né? central, né? Exatamente, já era uma igreja enorme, Sim. né? E foi muito bom. A gente viu o cuidado de Deus em cada detalhe, inclusive quando ele falou que a gente tinha que voltar. Uhum. E Foi, foi interessante porque foi o término do estudo ou foi foi o uma... término do estudo, mas olha que interessante. Você lembra que eu falei para você que um dos meus sonhos era trabalhar na Sim, sim, PricewaterhouseCoopers? sim. Eu cheguei em outubro, final de setembro, começo de outubro de, de 99. Uhum. Janeiro de 2000 eu estava trabalhando na Price. Olha que legal, cara. Então, assim,
esse período de estar nos Estados Unidos foi fundamental, porque a Porque entrevista foi toda te em inglês e capacitou a tudo mais. fazer Tá? tudo isso. Exatamente. E você falou que você trabalhou durante muito tempo com consultoria, foram 3 grandes blocos que você trabalhou. A Price que te colocou nesse mundo de A consultoria? Price que me colocou nesse Ah, mundo. Tá? Na verdade, a Price foi uma escola uhum, de consultoria, uhum. porque a partir dali a, É um a modelo, minha né? mente mudou, como enxergar negócios, como Sim. enxergar, enfim. E eu fiquei na Price Possibilidades. e logo comecei a dar treinamento para Uhum, vendedores uhum, e aí criar uma série de coisas. Eu voltei para o grupo que eu trabalhava já numa outra posição, no mercado automotivo, uhum, e foi uma jornada muito legal, porque assim, nós fizemos projetos incríveis no setor automotivo, que era super inovadores para a época, uhum. enfim. Usávamos tecnologia que naquela época ninguém usava, enfim. E isso também me trouxe muito gosto pelo segmento automotivo, tanto é que eu nunca deixei, apesar de estar na área da educação, depois Uhum, eu comecei a dar aula, uhum, acabei fazendo carreira como executivo, inclusive na área de educação, mas nunca deixei a área automotiva de lado, sempre foi uhum. uma paixão para mim também. Tem uma paixão pela área automotiva? Isso está barato, Tenho paixão. interessante. É que, na verdade, isso é uma forma de pensamento, né? Que você, o fato de você ter aberto mão aqui do teu conforto no Brasil para ter se desenvolvido nos Estados Unidos, já te trouxe já uma mudança de mentalidade. Primeiro que você já tinha essa uma mentalidade diferente, porque não é qualquer um Uhum. que abandona esse conforto para ir para lá. Mas assim, isso foi construindo cada vez mais uma mentalidade que permitiu que quando você chegasse aqui se abrisse várias possibilidades, né? E entre as quais tem a automotiva, a educacional, como você falou, que elas, as duas coisas, né? Você fala, eu posso crescer aqui e trazer isto para o lado de cá. As duas coisas elas meio que se complementam, né? Apesar de serem segmentos diferentes e Sim, distintos, né? sim, com certeza. E essa experiência toda, ela me traz muitos subsídios para que eu possa compartilhar isso com alunos, Uhum, nos treinamentos, com profissionais, porque no fundo as pessoas acabam se inspirando de alguma forma. Essa questão de liderar uhum, grupos de trabalho, equipes, seja na área automotiva, seja na área de educação, mas principalmente em sala de treinamento, o que as pessoas esperam de alguém que está lá na frente passando um determinado conteúdo? uhum, É que a pessoa aplique o que ela está discutindo na prática. Então, as experiências vividas, eu sempre falo para os meus alunos, eu dei aula por muitos anos, né? E dou até hoje aula em cursos de pós-graduação, uhum, MBA, enfim. uhum, E eu sempre falo, olha, muitas vezes é preciso dar um passo para trás para dar 10 para uhum, frente. uhum, Se o que eu precisava naquele momento para poder entrar na empresa que eu queria era pagar o preço de deixar tudo que eu tinha aqui, família, um emprego bacana, e ir para fora do país, com um idioma que eu não conhecia, com uma cultura que eu não conhecia, entregar pizza 15 abaixo de zero, com neve até a cintura, para poder realizar esse sonho, esse desejo, e isso ser um- 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 uma mola propulsora da minha carreira. uhum. Então, ao longo da minha carreira toda, essa decisão que eu tomei lá atrás, de ter ido para fora, de ter tido uma experiência internacional, de ter conhecido culturas diferentes, ah, sem dúvida nenhuma, ajudou demais na minha Moldam, né? projeção Moldam, profissional. moldam, E, moldam. e serve de exemplo e de inspiração para as pessoas com quem a gente convive, para aluno, que a gente tem a possibilidade de influenciar. A gente está meio que construindo o André Belchior para todo mundo que está vendo e para mim também, né? Colocando agora um pouquinho mais de tempero nessa panela que construiu o André antes de a gente chegar no livro. Ah, você comentou que a Roberta, ela é psicóloga. Sim, E eu entendo que nesse caminho todo aí também, a formação dela, ela acabou contagiando você de certa forma. Porque, por exemplo, ela é especialista em TCC, isso. que é uma das técnicas. E essa técnica, creio que seja compartilhada com você em muitas coisas. E isso, de certa forma, molhou um pouquinho você também de ver o indivíduo, ver as pessoas, o comportamento das pessoas. Isso te ajudou de alguma forma a te formar?
Eu tenho certeza que sim, Rony. Não pelo fato da Roberta ser psicóloga. Uhum, É óbvio que depois de formada, hoje eu observo muito uhum, mais. uhum, E, obviamente que ela tem uma sabedoria maior do que ela tinha no passado. Mas a Roberta sempre foi uma pessoa que fazia uma leitura das coisas e das uhum, pessoas muito melhor que eu. uhum, Então, assim, no início da minha carreira e em algumas fases do nosso casamento, ela sempre me alertou. uhum, Ó, cuidado com aquela pessoa. Olha, ali eu acho que dá bom. uhum. Então, ela sempre teve uma boa leitura, sem nem pensar em ser psicóloga. Sim. Ela acabou fazendo uma transição de carreira já madura, depois de 20 anos quase como professora de inglês. Uhum, Já tinha passado dos 40 quando uhum, ela uhum, resolveu fazer psicologia. Ela fez essa transição de carreira. E é engraçado porque não só para mim, mas para as pessoas do nosso convívio, a gente tinha absoluta certeza que ela seria uma excelente psicóloga, uhum, porque ela sempre teve uma facilidade de fazer uma leitura, ela sempre serviu pessoas uhum, como ser humano e como cristã, né, servindo na igreja. Então, isso tudo foi um exemplo para mim. uhum. Desde Então, desde sempre. sempre. Não foi só o fato De ter o dela ser a diploma pessoa, de. não, e dela ser a pessoa a ter me levado a Jesus, porque Sim, por si só isso já era motivo de sim, admiração, sim. mas por toda a nossa trajetória, a Alberto sempre foi uma pessoa, primeiro, que me trazia muita segurança. Uhum, Sempre foi uma pessoa muito submissa, sob o uhum, ponto de vista da missão. uhum, Então, ela sempre me apoiou em tudo que eu fiz. uhum, E, e quando ela resolveu fazer psicologia, uhum. eu não tinha dúvida que ela daria uma excelente psicóloga, Seria só uma chancela só, uma né? chancela. Então, é óbvio que com todos os ensinamentos teóricos e Sim. da formação do profissional, e ela amadureceu com isso. Sim. Ela, obviamente, se tornou eh, uma pessoa e uma profissional muito mais Uhum, assertiva nas suas opiniões, uhum, na sua forma de ajudar outras pessoas, mesmo que não seja no consultório. uhum, Então, eu tenho cuidado, como sempre tive, uhum, de prestar muita atenção nos posicionamentos que ela tem uhum. sobre pessoas, sobre trabalho, sobre vida, e eu procuro sempre que posso dividir com ela as minhas dores e compartilhar, porque eu tenho convicção que dali vai sair uma sabedoria vinda do céu. Mais uma confirmação de que foi uma auxiliadora idônea. Com certeza, com Isso, certeza. isso foi o projeto de Deus para todo o casal, né? Que nós realmente nos complementemos e que cresçamos juntos, né, na direção de servi-lo. Sim. Mas muitas pessoas, primeiro, escolheram mal. Uhum. Segundo, que muitas pessoas, mesmo que tenham escolhido bem, não fazem uso disto, né? Não se permitem ser lapidadas pelo Senhor para poder serem complementares ao seu Sim, cônjuge, né? sim. Acho que é um ponto interessante isso. E é legal que quando você conversa sobre isso daí, isso vem totalmente ao encontro, dizendo, cara, desde sempre foi assim. Eu me lembro de uma fórmula, você como consultor lembra dessas fórmulas, H igual T versus T, habilidade igual talento versus treinamento. Uhum. Então, quanto mais talento a pessoa tem, em teoria, menos treinamento ela precisa para ter uma alta habilidade. Então, esse Sim, é o caso da Roberta, você está dizendo, é uma pessoa que já tinha já o talento para tudo isso, sim. foi dado a ela ferramentas e ela deve ter uma alta habilidade hoje para exercer aquilo que ela exerce, né? Como profissional, Claro, né? Então, claro. mas... A única preocupação que eu tenho em relação a isso é que é óbvio, né, que quando você é psicólogo clínico, Uhum, você recebe uma enxurrada das mais diversas situações, uhum, né? Então, o meu papel, e aí, olhando o papel de marido submisso, ou uhum, seja, a minha submissão sobre a missão uhum, dela, que uhum, hoje é ser psicólogo, uhum, é dar esse suporte emocional, porque a uhum, carga
Não é tenho dúvida. grande, a carga é São pesada. problemas de pessoas, né? Exato. É Então, quase uma coisa, com todo o respeito aqui, as pessoas têm inteligência para isso, é quase uma coisa pastoral, né? é, Você está num gabinete recebendo um exato, monte de problemas, e muitas vezes, como pastor, se você está lidando como pastor, você tem autoridade para dar indicações. exato. Agora, muitas vezes, numa questão clínica, uma abordagem às vezes não é religiosa, você tem que ir por um outro caminho, né? E aí acaba trazendo até mais pressão ainda, porque você gostaria de dizer com todas as letras para a pessoa uma outra coisa, né? Exato, Então, isso, exato. Então, assim, eu tomo esses cuidados, né? De, assim, primeiro não provocar sim, isso nela para que a nossa casa, o nosso lar, uhum. não vire um consultório, Sim, né? sim, sim, Mas sempre coloco os meus ouvidos à disposição quando ela quer desabafar, quando ela está cansada, sim, quando ela quer. É óbvio que tudo que ela fala, tudo que ela trata com o paciente são coisas confidenciais que claro, ela não trata claro, comigo. Mas tem dia que ela fala, amor, sim. quero colo, quero conversar sobre tal coisa, enfim. Abstrair às A vezes, distrair, principalmente isso, né? sim, Distrair, tirar um pouco sim, o o foco. foco e a gente tentar O que faz conduzir parte da isso. vida, né? Isso Exatamente, é assim, exatamente. é realmente uma sociedade, né? Que é uma relação de ganha-ganha, de win-win Recíproca, mesmo, né? Você tem que exatamente, ter reciprocidade, né? Para ser exatamente. feliz, né? Com certeza. E aí que tá, o fato de, a gente já está indo para o livro agora, o fato de escrever um livro, qualquer um, em teoria, pode escrever qualquer coisa, Sim. mas assim, tem diferença quando você vê que as pessoas elas têm o toque, quando elas têm a experiência na vida, quando elas têm Uhum. os atributos necessários para poder falar sobre uma determinada coisa. Por isso que eu trouxe você dessa panela que formou você para ir para a África. Como é que surgiu a ideia de você ir para a savana africana, cara? Foi turismo? Foi pesquisa? O que que foi? Inicialmente foi turismo. Nós passamos um período da nossa vida viajando bastante. Uhum, Assim, a gente programava as nossas férias rigorosamente, como nós éramos professores, as férias eram sempre ou julho ou dezembro, uhum, uhum, e nós programávamos rigorosamente durante uns 10 anos aproximadamente, a gente viajou bastante. E eu sempre gostei muito de assistir aqueles programas Animal Planet, National Geographic e por aí vai. E sempre gostei de animais. Eu não sabia que eu gostava tanto de entendi. animais. E um dos roteiros que a gente tinha. E eu sempre tive na cabeça, quando nós fazíamos o roteiro, a gente sempre se dizia o seguinte: amor, vamos, vamos para um país que normalmente as pessoas vão, e na mesma viagem, vamos esticar para uma coisa mais exótica. Uhum. Então, o tipo, você vai para uma capital da Europa e Uhum. vai para o Marrocos, que é um país. Hoje já virou É, roteiro também, né? é. É. Aí você vai para Você um. muda, você vai para um lugar que. Você vai para o Egito, Sim, para Tunísia, sabe umas sim, coisas sim. assim? E a África passou muito no nosso roteiro. Uhum, A gente, a gente teve. A gente tinha ido na Tunísia, depois quando a gente resolveu, num dos roteiros, vamos para vamos para África do Sul uhum, e vamos fazer safari. uhum, Então, inicialmente, o plano era turismo mesmo. uhum. Porém, Safari fotográfico. safari fotográfico, Uhum. assim, nada Curtição, não era caça. pretensão de escrever livro, nada. Uhum. Vamos curtir. Curtir. Só que nós conhecemos um projeto em Nairobi, no Quênia. E uma das coisas que a gente tinha era assim, a África, a gente sempre gostou muito, a gente sempre se envolveu muito com amigos e pastores com uma veia missionária. Uhum, E a gente sempre foi assim de ir em noites de oração, em vigília, tal, e enfim, com pessoas que já tinham tido experiência na uhum. África. Então aquilo sempre teve
No no radar. radar. E aí, quando a gente resolveu ir para a África, nós conhecemos esse projeto em Nairobi, no Quênia, que era um projeto que cuidava de três coisas. Cuidava de evangelismo, cuidava de educação e cuidava de saúde. Uhum. Um projeto chamado Hope, na verdade, MORRE, Mission of Hope International. E eu fiquei conhecendo através de um amigo, pastor, e ele me disse, olha, eu tive lá no Quênia, em Nairobi, enfim, tinha um lugar lá chamado Grace House, que era um lugar onde as pessoas se hospedavam e era a base desse projeto, onde geralmente quando as pessoas iam dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar do mundo, acabavam ficando hospedados, enfim, para conhecer o projeto mais de perto. Então, o que nós fizemos? Nós fomos para Joanesburgo, para a África do Sul, né? Fizemos toda a questão turística lá tal, e fomos para o projeto. Uhum. Então, nós ficamos um período em Joanesburgo e depois a gente foi para o Quênia. Quando chegou no Quênia, eu já fui daqui dizendo que eu queria ter um tempo também para safari. Eu queria conhecer o projeto, Uhum. mas eu queria aproveitar e ir para safari. Uhum. Porque esse amigo que é pastor já tinha falado, olha, inclusive lá tem uns safaris muito bacanas, tal, vocês vão gostar. Tal. Então a gente já foi meio que arrumado para o safari. Uhum. O interessante é que nesse projeto missionário, nós, educadores, nós dissemos o seguinte, poxa, o que a gente pode, qual que é a nossa contribuição enquanto missionário, o que a gente pode levar para a África? E é interessante porque nesse projeto tinha lá a área de educação, e falou, poxa, nós vamos conhecer esse projeto na área educacional, tal, no coração de uma favela no Quênia, em Nairobi e tal. E aí a gente falou assim, bom, começamos a estudar, pesquisar, e ficamos sabendo que uma quantidade muito grande de crianças abandonam as escolas, porque para elas saírem de casa até as escolas, elas precisam andar 5, 6, 7, 8 quilômetros. E elas contraem parasitas nos pés. E elas deixam as escolas porque elas não conseguem andar, porque os pés ficam feridos. Entendi. Não dá para usar, porque eles usam isso lá para percorrer distâncias curtas, garrafa PET como calçado e tudo mais. E aí nós conhecemos uma fábrica em Idaho, nos Estados Unidos, que faz um sapato, uma sandália, que chama a sandália que cresce, o sapato que cresce, the shoe that grows. Então, na medida em que o pé da criança vai crescendo, a sandália vai aumentando de tamanho. É muito legal. Uma criança ganha com 10 anos, ela usa até os 15, porque a sandália tem uns velcro, uns botões, que ela vai aumentando de tamanho, com material super resistente, super forte e tal. Ela falou assim, olha, a gente precisa da nossa contribuição. E aí a gente importou essas sandálias e a gente levou para as crianças lá. Então, foi assim... Foi um marco muito legal, porque além da gente ter sido super impactado com conhecer a missão e saber quanto a gente tem pagado preço alto para estar distante, para cuidar de gente e tal. Os olhos das crianças, enfim, foi algo inexplicável. Foi uma experiência foi em que ano? incrível. Você lembra? Foi 2018. Não faz Não, tanto tempo não, assim. 18. Não, porque quando você fala assim, e aí as crianças elas andavam calçando garrafas PET, isso remete muito lá atrás, o USA for Africa, quando o pessoal falava, cara, mas ainda está acontecendo, Muito, muito, ainda está acontecendo. muito, ainda está acontecendo. Uau. Crianças abandonam as escolas. Inclusive, essa fábrica chama Because International. É uma fábrica que produz esses sapatos e tem muitos patrocinadores, donations, né, que eles enviam para os lugares mais precários. E eles têm estudos bastante profundos sobre o abandono das escolas por crianças que contraem
parasitas nos pés, e por isso eles fizeram isso. Então, eles enviam para lugares super remotos no mundo. Quase, eu vou dizer que não, é pensável, mas é uma coisa que não entra no nosso radar, né? Não, Isso. não. Tá, mas e aí você foi para lá, vocês fizeram essas doações, vocês estavam com essa experiência toda, você não foi com a motivação de escrever um Não, livro, não. e o safari? E aí nós fomos para alguns safaris. A gente fez um safari na África do Sul, depois a gente foi para o Kruger Park, que é um dos parques mais conhecidos do mundo. Uhum. E depois a gente foi para 2 reservas importantes, que é o Amboseli, que fica no pé do Monte Kilimanjaro, um lugar espetacular, que tem uma concentração muito grande de elefantes, um lugar maravilhoso. E a gente foi também para Masai Mara, que o Masai Mara é uma região entre o Quênia e a Tanzânia, onde fica aquela divisão do Mara River, do Rio Mara, onde tem aquela migração de gnus, um espetáculo, né? E aí nós fomos, visitamos inclusive aldeias Maasai, tem muita coisa contada aí no livro, fala. muita coisa contada no livro. Enfim, então nós fizemos alguns safaris, assim, muito interessantes, e conversando com o guia e fazendo observação dos animais, eu sempre tive uma mente muito fértil para associar ambientes em que eu pude estar com a minha vida corporativa. Então, geralmente, em tudo que eu faço, eu levo um olhar para o corporativo. E eu comecei a observar os animais, aprender com o guia. Nós tivemos um guia exclusivo para a gente, então ele dava toda a atenção para a gente, ficou alguns dias com a gente contando um pouquinho da história, curiosidades sobre os animais e tal. E aí, obviamente, você parte assim, olha, puxa vida, esse animal aqui é um animal estratégico. Mas peraí, estratégia é uma coisa usada no mundo corporativo, vamos entender isso aqui melhor. E aí eu comecei a observar os animais, até que eu comecei a fazer um rascunho, um esboço. Lá ainda? Alguma coisa começou a pintar ali. Já pintou lá. Já pintou lá. Muita influência desse guia. E muita coisa bacana que a gente viu, muita experiência viva de caça, de estratégia de caça, de camuflagem, de observação, enfim, muita coisa legal. Isso diretamente me chamou a atenção. Eu falei, olha, aí dá um link com o mundo corporativo. E aí, Rony, tem uma ciência chamada etologia. Etologia é uma ramificação da biologia e da zoologia que estuda o comportamento dos animais. Hoje está se falando de etologia humana, né? Que é como a gente pode absorver comportamentos baseados na influência do meio para o ser humano, seja na vida dentro ou fora das organizações. E, obviamente, eu comecei a estudar os animais, estudar um pouquinho de ciência, fazer pesquisa e tudo. E aí surgiu a ideia de fazer o livro. Veio o tema, gestão animal, e aí como eu posso observar os animais e como esses animais podem me trazer lição para o meu dia a dia. Lição de disciplina, lição de liderança, lição de comunicação, lição de adaptabilidade. Então, eu reuni 21 atributos ou 21 competências dentro desses 10 animais que aí estão, que eu escolhi. Tá? Tem um porquê dessas escolhas. O livro fala do porquê que essas escolhas aconteceram? Na verdade, assim, as escolhas veio muito... Eu queria... Quando eu fui para a África, eu já fui com a ideia dos Big Five. Então, os Big Five tinham que ter. Que é o leão, o leopardo,
o búfalo, o elefante e o rinoceronte. Isso complementando com a águia, que é um animal com uma simbologia bíblica muito forte, eu queria colocar no livro. A sua pitadinha. Exato. E aí outros animais que eu observei muito, como a girafa. E aí tem uma história linda, aliás, o capítulo da girafa foi o capítulo que eu mais gostei de escrever. E outros voltados a características que eu entendo ser importantes nessas 21 atribuições, como agilidade, equilíbrio, impulso, que são atributos do guepardo, como robustez, que é um atributo do rinoceronte, como força e ataque, que são atributos do búfalo, como paciência e observação, que são atributos do crocodilo, né? Obstinação e persistência são atributos da girafa. Então, assim, são atributos que, quando você para analisar, são competências que hoje o mercado busca em profissionais. Em todos os tipos de profissionais. Lógico que hoje a gente fala de soft skills, que é uma coisa que eu trabalho no dia a dia dos treinamentos. E essas competências, essas 21 competências, estão muito casadas com esses soft skills que as organizações buscam hoje. Mas usando animais, aí trazendo já para a tua própria simbologia, a sua autossimbologia, que animal você mais se parece e qual deles que você mais precisa desenvolver? Eu, na verdade, eu me considero desses animais, me considero muito leopardo. Porque o leopardo ele tem duas características importantes. Ele é um estrategista nato. Eu posso até dar um spoiler aqui de algumas coisas do leopardo. E ele tem muita adaptabilidade. E eu já comecei, desde a minha infância, meu pai vivendo, mudando de cidade, então sempre teve comigo isso. Na minha carreira profissional, consultoria nada mais é do que você se adaptar a diversos ambientes, diversos segmentos de negócio, com projetos diversificados, então você tem que se adaptar. Então, a adaptabilidade e a estratégia são duas características que eu me considero as mais relevantes dentro dessas 21 que tem aí. Agora, se você perguntar para mim, o que você precisa desenvolver? Todas. Das 21, todas. Mas existe algum desses 21 animais que você fala assim, isso aqui eu tenho menos? Ou talvez você nem precise. O que você não precisa, ok, mas o que você fala, eu acho que eu tenho menos e precisaria um pouco mais. Eu acho que eu preciso... A comunicação, todo mundo fala do leão, liderança e tudo mais, mas a comunicação é uma grande característica dos leões, narrado inclusive no livro aí. Eu acho que eu poderia me comunicar melhor. Muitas vezes eu me vejo com fragilidades na minha maneira de me comunicar. Óbvio que eu vejo o impulso, né, e o equilíbrio, que são duas características do guepardo, que é o animal mais rápido do mundo, o animal terrestre mais rápido do mundo. São duas características importantes, né, que é ter equilíbrio em todas as coisas, nem sempre isso é possível, e impulso, muitas vezes, para poder avançar com alguma coisa, com uma ideia. Eu sou, por natureza, um idealista. Minha cabeça passa o tempo todo maquinando possibilidades. E muitas vezes isso fica só na memória, algumas vezes vão para o papel, mas eu gostaria de ter uma capacidade maior de transformar essas ideias, e de transformar aquilo que eu ponho, que eu transformo em projeto, em ações mais contundentes. Talvez isso também seja uma fragilidade. Você percebeu, esse livro foi escrito, você foi para lá em 2018, né? 18. Tá. E esse livro, qual foi a repercussão? Como é que você percebeu ele sendo recebido pelos executivos que você já trabalhou esse livro? Então, assim como eu tive um impacto pessoal com ele, é óbvio que as pessoas no meu entorno foram influenciadas, né, por mim, porque eu vivi muito tempo com liderança de grandes equipes, então
quando você escreve um livro, as pessoas que estão perto de você tendem a, de alguma forma, ter acesso ao material. Mas eu usei muito e uso ainda esse livro em treinamentos de soft skills. Eu faço treinamento muitas vezes com óculos de realidade virtual, então eu levo a galera para fazer um safari na África em realidade virtual. Aí eu faço um link com o livro, depois disponibilizo o link, um PDF do livro para as pessoas lerem. Às vezes a gente faz um quiz para ver qual animal a pessoa se identifica mais. Tal. Então, assim, muita gente deu feedback bacana. Puxa, isso é de pontos fortes, isso tem a ver comigo tal, e aqui eu preciso melhorar. Então, a receptividade das pessoas de todo mundo que teve acesso ao material, que leram o livro, tem sido muito boa. Tem sido boa. E você chegou a aplicar em alguma vez esse livro, esses treinamentos dentro de ambientes de igreja? Não. Na verdade, para dizer que não, eu fiz uma imersão de um grupo de empreendedores numa igreja do Nazareno no Nova Europa. Eles têm um grupo chamado Empower. O primeiro encontro desses profissionais, eu falei um pouco do livro, enfim, disponibilizei o livro para a galera. E foi bem legal, a repercussão foi muito boa, muito boa. Agora, tem uma associação muito legal aí com a vida cristã. É óbvio que o livro foi feito pensado no mundo corporativo, pensado no ambiente. Eu até brinco que a empresa é a África, né? E o mercado é a savana. E nós fazemos parte desse entorno e a gente precisa, como a gente diz, né, matar o leão do dia, né? Que não deixa de ser o mundo corporativo não deixa de ser uma aventura. Sim. Como eu narro. É uma alegoria totalmente aplicável, né? Foi pensado nisso, mas tem muito link de aplicações, não só pelo fato da Bíblia citar alguns dos animais, especialmente 3 dos 10 animais que estão aí, que 2 deles citado muito, que é o leão e a águia, né? Mas o leopardo também é citado nas escrituras. Enfim, então tem muito link. Dá para fazer um caldo bom aí. E você pensando, você como escritor deste livro, conhecendo muito bem esses 21 animais que são sugeridos aqui por você no livro, você enxerga que hoje, dentro das nossas igrejas, porque o nosso ambiente é um ambiente cristão, você tem o destaque para mais um animal? Tem um animal que se destaca muito nas nossas igrejas? Eu não estou falando da igreja do Nazareno, da qual você frequenta, estou falando das igrejas de um modo geral, igrejas brasileiras que você tem contato. Porque, assim, imagino que talvez para você ter num ecossistema equilibrado, você precisa ter todos esses representantes. Sim. Esses 21 precisam estar ali, precisa estar tudo equilibrado. Sim. Quando você tem um destaque de mais um, você tem um desequilíbrio e automaticamente todo o organismo ali sofre. E tem a tua percepção, sem ter debruçado sobre isso, mas olhando para a igreja e falando, acho que falta alguns animais desses 21? Na verdade, são 10 animais e 21 atribuições, tá? 21 competências. Cada animal tem 2 competências, com exceção do guepardo, que são 3, tá? Então, são 10 animais. São 10 animais. Então, dentro desses 10 animais, se percebe assim, olha, eu percebo que está faltando mais aqui, tem demais isso aqui. Eu acho assim, certamente faltariam, tá? Alguns animais. É que... Já entraram em extinção? É que, na verdade, assim, eu até em algum momento discuti com a minha esposa, eu falei assim, olha, agora eu preciso fazer uma gestão animal de animais marinhos, porque eu gosto muito do tubarão, gosto do golfinho, gosto da baleia e tal, enfim. E aí, talvez, fazer uma gestão animal dos insetos, porque você tem algumas narrativas, inclusive, né, em Provérbios, por exemplo, fala da formiga, né? Ela é exemplo, inclusive. Exatamente, para sermos como a formiga. Então, assim, o que eu vejo é que
eu vejo uma associação muito grande entre o ecossistema dos animais e a igreja. Isso eu vejo Uhum. muito. É algo que, eu vou te dar um exemplo. Autenticidade. A igreja precisa ter autenticidade, Uhum. precisa ter identidade. Uhum. Os animais são assim. A pureza dos animais é muito parecida com a pureza da igreja. Quer dizer, a igreja não pode ser, não ter a essência do propósito que ela tem, assim como os animais têm o seu propósito de, de fazer parte de um ecossistema, de ter lá a hierarquia, de ter lá o topo da cadeia, de entender como é que um animal interrelaciona com o outro e como eles são interdependentes. Uhum. Ele não pode perder isso, assim como o corpo de Cristo não pode perder a sua autenticidade. Os animais não se corrompem, eles são quem eles são. O leão não pode ser rinoceronte, ele é o leão e ponto. Né? A influência do mundo externo. Os animais não deixam de ser os animais porque o Sim. homem vai lá. Sim. Eles são o que eles são na sua essência. Assim também é a igreja. Né? Ela não se corrompe. Ela não tem. Apesar dela ter influências externas, a igreja, na forma genuína, como Cristo a concebeu, ela não é corruptível. Ela, Perfeita, ela é sem mácula. perfeita, sem mácula, exatamente. Isso me dá um momento freestyle, que é aquele momento freestyle de você assim, você sendo um cara corporativo, que sempre esteve à frente de empresas, sempre lidando com executivos, com equipes, com times, e tendo essa formação educacional e sendo uma pessoa que consegue extrair dos ambientes aquilo que o ambiente tem. Olhando hoje, de novo, para a igreja evangélica, seja, vamos falar sobre a brasileira, que a gente tem mais contato, né? Ah, Está havendo uma importação muito grande de metodologias profissionais para os ambientes da igreja, ao ponto de você ter hoje consultores dando instruções para pastores sobre movimentação de palco, sobre mídia social e sobre diversas coisas. Eu entendo que alguma parte é boa, mas entendo que alguma parte é ruim. E uhum. eu queria ver a tua opinião sobre isso. Bom, como eu disse, a gente ficou um tempo fora do país, né? Uhum, E conheceu igrejas americanas. uhum, E é muito comum uhum, as igrejas americanas terem administradores. uhum, As igrejas, elas tendem a crescer uhum, quando elas buscam metodologias profissionais. E uhum, aí, não me entenda mal, uhum, ter uma metodologia profissional de administração não significa perder o propósito da igreja, que é levar o reino, é salvar pessoas. uhum, Eu não sou contra as igrejas terem profissionais especializados em mídia, ter profissionais especializados em iluminação, uhum, ter profissionais que possam fazer uma boa arquitetura, uhum, uma boa sonorização, que tenham profissionais músicos dedicados ao louvor. uhum, Se não tiver, paciência. uhum, O reino não precisa disso. Mas se tiver, não vai fazer falta, desde que esse músico profissional, esse, esse editor, esse arquiteto, desde que ele entenda o propósito, se ele vai servir. Agora, você contratar um profissional para prestar um serviço, não vejo problema uhum, nenhum. uhum, Agora, quando a gente fala de reino propriamente dito e de propósito, diferente do mundo corporativo, onde, onde busca-se muito o triunfalismo,
E esse tipo de coisa não cabe na igreja, Aham. né? Ah, nós precisamos, nós precisamos triunfar, nós precisamos estar na mídia por estar na mídia, nós Uhum. precisamos eh, ter os melhores assentos, os melhores telões. Por quê? Porque Uhum. quem dá o crescimento é o Senhor. Agora, o Senhor também é capaz de dar subsídios e capacitar profissionais para que. E eu sempre trago à mente, quando me perguntam sobre isso, se Jesus tivesse hoje como um ser humano, enfim, será que ele usaria todos os recursos disponíveis para propagar o reino? Certamente que sim. Uhum. Não vejo problema nenhum nisso. Eu vejo problema quando se troca o propósito. A A intencionalidade das coisas, né? intencionalidade das coisas é que é o Sim, problema. sim. O triunfalismo, sob o ponto de vista mundano, Uhum. isso para mim não faz sentido. Mas eu acho super positivo você ir buscar os melhores. Até porque, Rony, Deus espera de nós excelência em tudo que a gente faz. Então, se Deus espera de nós, a gente tem que buscar os melhores. É interessante que, assim, quando o Senhor ele levantou os artífices para poder fazer peças em ouro, quer seja para o Templo de Salomão, ou quer tenha sido até para a aliança, como é o nome onde colocavam as coisas das alianças? A Do arca? Arca da Uhum. Aliança. Eu falei da aliança, mas não falei da arca, né? Na Arca da Aliança, ele utilizou os melhores artífices e escolheu entre as pessoas e deu dom ainda, capacitou ainda melhor os Exato, caras. Então, exato. então é muito interessante que assim, o que a igreja está passando atualmente é um processo relativamente novo para nós, e aí eu Uhum. me coloco também nisso, que estou no mercado já há bastante tempo, que trabalhei também com consultoria, que trabalhei no mundo corporativo por certo tempo, e existe um perigo, o perigo de você utilizar coisas que são já bastante largamente utilizadas no mercado, trazendo para dentro da igreja e mudando, aí não as coisas que estão trazendo, mas mudando o seu comportamento e você começa a mudar o seu propósito. Mas não é que é errado você ter uma pessoa que cuide de mídia, não é errado nada disso. É Sim, só quando o seu propósito começa a mudar, quando a tua própria palavra ela acaba sendo contemporaneizada ao ponto de fazer com que ela comunique alguma coisa que não está mais no que as escrituras colocou. A exato, centralidade não é mais bíblica. exato. É para que você tenha outras motivações. Aí você está brigando por mercado. Você não está Uhum. falando mais de pregação do evangelho. Sim, E esse que é o tá ponto falando de importante. Tá? exatamente. Quando você chegou a colocar todo o mundo corporativo dentro da igreja, até que você não coloque o mercado, tá tudo tranquilo. Exato, Você exato, trouxe market share, você começou a falar de competição de mercado, aí a coisa mudou, exato, escalonou para um exato. outro nível, né? Quando a ovelha passa a ser cliente, não vai funcionar. É isto. E aí, o papel do líder, o papel do pastor, ele é fundamental. Por quê? Porque o homem escolhido por Deus, independente da denominação, para cuidar do rebanho, ele precisa ter muita sabedoria, sensibilidade e percepção para entender essa linha tênue e não deixar o sinal avançar. E nem todos têm. Então, é muito importante o líder, o pastor, enfim, ele se cercar de pessoas que sejam. Eu daria para fazer uma analogia aqui, lá quando Moisés pede a Jetro que divida o povo, e é uma narrativa muito importante, que eu uso isso, inclusive, nas aulas de administração, quando ele diz o seguinte: olha, busque pessoas capazes e tementes a Deus.
capazes e tementes a Deus. Se for temente a Deus e não for capaz, não vai dar certo. A dificuldade é grande. Porque é preciso ter competência, independente do que você vai fazer. Porque a igreja, ela tem um momento espiritual do culto, mas ela tem luz para pagar, ela tem as finanças para fazer, a contabilidade para fazer, e por aí vai. Então, uma coisa está muito associada à outra. Então, capazes e tementes a Deus. Porque também se for capaz, e aí por isso a importância do líder ter essa sensibilidade para fazer a leitura correta. Porque você pode ter o melhor músico do mundo na tua liderança de louvor. Se ele não tiver compromisso com Deus, não vai andar. Não, pode até andar por um tempo, pelo talento que ele tem. Mas Deus não vai deixar acontecer. Você pode ter, os melhores profissionais. Se esses profissionais não tiver compromissado com o reino, eles não vão, na minha modesta opinião, compor a necessidade que o reino precisa para aquele projeto de Deus. Então, essa é a minha ideia. Essas coisas precisam caminhar juntos. André, eu quero te agradecer pelo teu tempo, a gente está entrando já no final já, porque esse papo é um papo muito agradável, é um papo que ele poderia ser aumentado, né? A gente pode conversar mais. Por exemplo, você é uma típica pessoa que me permite trazer num outro momento para conversar sobre um livro que eu discuto bastante nos bastidores sobre ele. Livro antigo já, do Rick Warren, aquela Uma Igreja com Propósito. Sim. Muita gente apoia, eu tenho um pensamento diferente, aí as pessoas tentam entender por que meu pensamento é diferente, e aí eu explico para as pessoas. Então, a gente vai até trazer esse livro depois para a gente conversar também. Vamos ver se a gente bate esse papo. É uma coisa legal. Com certeza. Quero te agradecer pelo teu tempo. O tempo que você teve aqui com a gente. Esse livro é um livro que eu vou ler com carinho, né? E recomendo a todas as pessoas que comprem e leiam também. Vai estar bonitinho para você poder enxergar. Se você não estiver enxergando ele 100%, pode ter certeza absoluta que ele vai ficar bem melhor para você na hora que a gente colocar ele aqui para você. Tem uma sugestão para te fazer. Pois não. Eu vou disponibilizar o e-book para você. E todas as pessoas que acessarem o canal do teu podcast, a gente libera o e-book desse livro aí para as pessoas lerem. Olha aí, acabou de ganhar um presentão, gente. Todo mundo que assistir aqui, clicar e entrar em contato contigo, vai receber o e-book? Eu mando o e-book. Que beleza, você percebeu? Você acabou de ganhar um livro. Agora, se você quiser, você já vai poder ler. Olha que coisa maravilhosa. O que eu percebi aqui, inclusive, é que há uma oportunidade bem grande de fazer, depois que as pessoas tiverem contato com o livro, algum trabalho com a igreja, né? Eu percebi que tem essa possibilidade. Não sei se é um desejo que você tem ou não, se nós não chegamos a acordar sobre isso, mas eu percebo que tem muita coisa. Porque até acabamos de conversar agora, não é errado você fazer um paralelismo entre esses mundos e conseguir treinar, desenvolver as pessoas. Talvez seja até alguma coisa que venha como uma possibilidade futura. Aí eu estou jogando para você, vai que, né? Eu estou super à disposição. Todo projeto é bem-vindo e se o projeto estiver associado ao reino, certamente Bom. A gratificação é dobrada. André Belchior Torres, o camarada que ele não foi com medo de avião que ele conheceu a Roberta, mas que a Roberta mudou a vida dele, Jesus mudou a vida dele através da Roberta. Muito legal ter você aqui com a gente, espero que a gente possa se encontrar outros momentos também. Para as pessoas que ficaram com a gente até agora, eu vou sempre insistir para você, curtir, comentar e compartilhar, os 3 Cs. Porque quando você faz isso daí, você está informando o algoritmo de que tem relevância, que você gostou disso. Quando você compartilha aí, cara, é fantástico, porque você está permitindo que pessoas tenham contato com esse conteúdo e o algoritmo começa a disponibilizar para outras pessoas. Eu até brinco que isso daqui é uma forma de fazer o evangelismo. Você começa a disponibilizar, o próprio algoritmo fala, opa, tem relevância nisso, eu vou começar a mandar para outras pessoas também. Beleza? Então, muito obrigado por você ficar com a gente. Muito obrigado, André, por você passar a sua noite aqui com a gente. Aquela câmera ali, vamos dar um tchau geral para aquela câmera. Valeu, gente.